Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos embora para mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club. Como vocês sabem, nós somos a única escola especializada em SMC do Brasil, quem sabe até do mundo. E olha só quem trouxe aqui hoje. Cara, trouxe o sino do meu filho porque, meu irmão, sabe aquele bear market que já está bem prestes a acontecer? Exatamente isso, ele veio representar esse momento que eu vou falar e comentar com vocês aí no gráfico. O que eu quero falar para você antes de começar é que você tem que entrar, meu irmão. Você está intimado a entrar na nossa comunidade aí com o link na descrição para você poder receber ali as informações, tá bom? Do que está acontecendo na comunidade, você compartilhar seu viés, tirar sua dúvida, enfim. E outra coisa, aguarde, porque vem curso sobre Bitcoin gratuito aí, meu irmão. São muitas aulas, acho que passa de 20 aulas. Muita aula mesmo, muito top. Vai ser separado, vai ser por módulo e vai ser bem interessante para você poder crescer e absorver o máximo de conteúdo possível, tá certo? É um conteúdo novo, um conteúdo que de fato é muito importante para você entender como é que funciona o Bitcoin de fato, beleza? Top demais? Então vamos para o gráfico, porque hoje foi muito top, foi bem interessante a movimentação. Vamos embora. Aqui no gráfico, olha só o que está acontecendo. Vou deixar meu parceirinho aqui, né? É o Bu, galera. Esse aqui é o sino do meu filho, beleza? Cara, eu chamei que ele tem esse urso que eu nunca vi na minha vida. Pô. Um dos maiores investimentos que eu fiz foi ter comprado esse ursinho, porque ele se diverte com ele e, pô, é muito massa. Então aqui, galera, olha só que interessante que aconteceu aqui, né? Agora, nesse ponto, nós temos uma mudança definitiva de caráter. Porque a partir desse ponto, desse momento, tá? A gente tem aí um novo range estabelecido e essa movimentação que eu falei para vocês que acontecer aqui, exatamente o mesmo movimento, olha só, mitigação e impulso. E aí agora nós vamos trabalhar em outra mitigação também, que é exatamente esse movimento aqui, para poder quebrar mais uma estrutura e confirmar essa mudança de caráter. Detalhe, é importante que que aconteça, tá? Essa mudança de caráter, essa confirmação, para poder continuar o movimento na alta. Por quê? Porque exatamente esse ponto que veio aqui, justamente do fechamento desse imbalance, e a gente não pode esquecer que também a gente tem essa liquidez. É sempre com cautela, né, galera? A gente tem que estar sempre com cautela, tendo essa visão de liquidez aqui nesse ponto. A gente tem que estar sempre aqui. Então, nós estamos de 1 hora. Aqui que você vier pegar um trader, operar nessa movimentação, você tem que ter esse cuidado, essa cautela para confirmação. Traders de confirmação são muito importantes para vocês por não serem estopados, tá bom? Então, o que acontece? Agora, nesse momento, a partir desse ponto, é o que nós aguardamos para poder mitigar toda essa estrutura. Isso aqui é alvo, tá? Esse movimento aqui também, esse ponto aqui também é alvo, tá bom? Tem imbalance como alvo também, mas eu vou deixar marcado aqui simplesmente esses order blocks para vocês entenderem, tá bom? E são pontos de parada, são pontos de retirada do preço, são pontos bastante líquidos para poder segurar o preço aí nesses próximos movimentos. Tranquilo? Vamos lá para o mini índice. Olha só o que aconteceu no mini índice. Se você prestar bastante atenção àquilo que eu tinha comentado com vocês, hoje no ao vivo foi bem interessante. Eu até cheguei a elaborar aqui um fundo, tá? Esse aqui era um alvo. Inclusive, esse ponto era um ponto que eu já tinha comentado também ao vivo, né? Expliquei o que estava acontecendo nessas regiões, e aí ele busca lá, inclusive, capturando essa liquidez, chegando nesse ponto aqui um pouco mais abaixo dessa região aqui. E aí, o que é que nós temos agora estabelecido, como eu tinha comentado com vocês, que era o melhor do cenário, de fato, seria renovação de fundo, para a gente poder trabalhar esse novo range e buscar pontos de interesse acima da região de desconto, que no caso é essa região premium. Então, o que é que nós temos aqui nitidamente como liquidez para poder marcar exatamente esse ponto? Essa é uma região bastante líquida, porém a gente não pode descartar também essa liquidez que tem aqui o gráfico. Então, tudo aí acima vai ser trabalhado como o quê? Como alvo, tá bom? A expectativa é que ele suba para poder abastecer e chegar naquelas regiões, tá certo? Aqui é uma região também de order block, são pontos de interesse que o preço vai buscar. Eu vou deixar, cara, eu vou marcar esse ponto aqui como um ponto bem importante e interessante, tá? Para a gente poder aguardar essas regiões. Aqui são pontos, é um order block que ele pode vir fechar, tá? Já que ele abriu com esse gap, a gente pode ter nitidamente aqui, inclusive, um breaker block nessa região. É o rompimento dessa região de demanda. Abriu, foi logo lá embaixo, inclusive não acionou trade nenhum nesse ponto. E a gente também tem um imbalance aqui, ó, bem aqui nessa região aqui, tá? E é bem importante também para poder vocês terem essa percepção para a continuação do movimento, tá bom?
Já temos uma nítida liquidez aqui, tá bom? Temos que prestar atenção que essa aqui é a nossa região de máxima também, que é nosso buy side liquidity. E nós temos a região de sell side também lá embaixo e nas extremidades, que é a máxima e a mínima do dia também, nas regiões mais internas, tá certo? Eu vou deixar desmarcado, vou deixar como ponto de interesse também. O que é que vocês têm que aguardar aí para os próximos movimentos? É de fato o preço sair dessa região e lá em cima para poder o preço abastecer, né? Ganhar volume, tá bom? Usar a liquidez para poder jogar o preço para o outro lado. O dólar, o que aconteceu no dólar? Tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo alguma coisa aqui nessas regiões. Deixa eu só apagar isso aqui. Foi um ponto também que, inclusive, foi um ponto que eu comentei que seria um ponto somente de confirmação, não pegar trade aqui, porque nós estávamos contra a tendência, contra o movimento, sabendo que o movimento vinha quebrando estrutura, tá? Então aqui nessa região a gente não iria pegar um trade comprador, só se ele viesse a confirmar e mesmo assim com um alvo bem na subestrutura mesmo para poder surfar o movimento micro. Então não muita expectativa de, por exemplo, dele pegar um trade aqui para vir aqui nesse ponto, jamais. Seria de fato um trader para surfar alguma liquidez que tinha aqui e jogar o preço para baixo, e foi o que aconteceu. Não capturou toda essa liquidez naqueles pontos lá em cima, porém lambeu essa liquidez aqui e jogou o preço para baixo. Como eu falei, não acionou nenhum gatilho ali para vender, tá certo? Nem vender nem comprar, né? Então, fiquem atentos em relação a isso. A movimentação é essa que nós temos para o mini índice. Chegou nessas regiões de 15 minutos, pô, você já sabe o que fazer, né? Vai buscar uma confirmação ali para poder surfar essa estrutura. Lembrando, o que é que está rolando aqui? Fundo fraco e topo forte. Então, isso aqui também é fraco para poder romper e continuar o movimento de queda. Beleza? Show de bola, né? Tá bem interessante aqui. Eu ia falando rápido aí, tô explicando tal. Pode dar o seu palpite, a sua dica também aí. Sempre bem-vindo, galera. A gente gosta de uma participação de vocês. Então tá top demais. Beleza? Show. Vamos lá para o dólar. O que é que aconteceu no dólar? Olha só, no dólar, o que foi que aconteceu? O dólar hoje teve uma movimentação que chegou nos alvos que eu tinha comentado com vocês. E agora nós temos uma expectativa de queda, né, para capturar essa liquidez para, de fato, o movimento vir a perder esse fundo. E foi exatamente o que aconteceu. Chegou lá em cima, ó, naquela região, se você tivesse ali em um time frame menor, inclusive eu tinha até deixado essa marcação para poder pegar esse trade. Esse order block aqui, cara, acho que até falar lá. Todos os alvos ali, exceto o último alvo, né, não foi alcançado, mas eu tinha comentado, eu disse, cara, esse ponto aqui é um ponto muito líquido. É um ponto aqui que tem muito dinheiro, tem muita mão pesada ali naquela região. E olha só que interessante, né? Ele chega naquele ponto e, de fato, com ali, pô, 3 pontos, 5 pontos, tá? Outra 5 pontos. E o alvo lá na base, que era, de fato, aqui, esse ponto, você tem um trade ali bem interessante de 11, 12 para 1. Aquela base que foi justamente o alvo que eu tinha colocado aqui. Então, foi um trade muito top, espetacular, onde você, na modalidade de risco, tá? No risk entry, tá? Foi um trade bem interessante, acima dos 50%, na região premium, ativou o trade lá, não ativou na confirmação, seria uma entrada de risco, e aí ele chegou lá ao alvo, e foi de fato esse ponto, esse movimento. Foi bem interessante, tá bom? O que é que nós temos agora para o dólar no próximo momento? Se você for prestar atenção, como eu falei, temos uma liquidez muito grande nesse ponto, que inclusive é uma captura de liquidez desse movimento, porém ele não quebra essa estrutura, ele não perde esse fundo, tá? Então, por ele não perder esse fundo, o que é que a gente tem aqui como expectativa para amanhã? De fato, mesma coisa do mini índice, galera. A perca desse fundo aqui seria bem interessante. Amanhã, muito provavelmente, ele pode até abrir, inclusive, capturando esses fundos, tá? Que são os ecolos, né? Então, fundos ali equalizados. Então, seria bem interessante ele já abrir com essa expectativa aí, aliás, com esse movimento de captura dos fundos para a gente poder estabelecer esse novo range. A partir disso, o que é que a gente pode entender aqui com o trade, cara? Que se você for prestar atenção, a gente tem até uma subestrutura aqui, mas não com expectativa gigante não, tá? De uma mudança de caráter desse ponto, caso ele abra para reverter essa região. Porém, tenham cuidado no retorno, no reteste, porque isso aqui pode ser sim um fake shock, e aí, se ele for um fake shock, ele vem a estopar. Então,
cuidado com essa região. Eu fazia até como um choque interno para vocês ficarem ligados aí nessa possibilidade, tá bom? Caso ele venha retestar esse ponto, opa, caso venha retestar esse ponto, preste muita atenção na mitigação desse movimento e qual order block que ele está buscando, beleza? Para vocês não serem estopados, porque se ele vier descendo aqui pô, com uma manteiga aqui, cara, é muito provável ele venha capturar esses fundos, mas aí nós temos essa estrutura. Então, atenção redobrada, vou até colocar aqui, ó, atenção, para vocês não serem estopados aqui no retorno desse movimento. É importante você ter o quê? Uma movimentação de mitigação, porque afinal de contas, se você for parar para pensar e entender, nós temos uma estrutura nítida de impulso nesse movimento. Perceba que não é um movimento como esse aqui, que é um movimento claro de mitigação. Ele está mitigando esse range também. Então, você vê que ele impulsiona, mitigou e está impulsionando mais uma vez. Então, ele pode sim perder e romper esse fundo. Felipe, se ele romper esse fundo, cara, a mesma coisa. Se ele configurar isso aqui, algum ponto à esquerda do gráfico, se você tem um ponto de interesse aqui, como mini índice, ó, perceba que ele veio aqui, ó, nessa região. Então, se ele tivesse configurado aqui, nesse fundo, uma movimentação característica de uma confirmação que venha a reverter, fundo, um exemplo, topo, um exemplo, tá? Fundo, topo, viesse retestar aqui, cara, eu estaria aqui, tá? Pode ter certeza absoluta, com alvo lá naquela região, e aí, logicamente, que se fosse também na parte da manhã, eu teria aquele alvo, ou esse alvo aqui também, que é uma região de base, região bastante líquida, que inclusive segurou bastante o preço. Olha só que interessante. Tá vendo? Precisa sair desse range aí, precisa sair dessa região, de fato, para poder a gente pensar em alguma coisa também. No mini dólar, a mesma coisa, cara. Se ele chega aqui, ó, nesse ponto, ele confirma, ou ele vem capturar a liquidez e vem em alguma região aqui abaixo, por exemplo, ele vem nesse ponto, se ele vier nessa estrutura, por exemplo, ó, tá? É muito para cair, é muita coisa. Mas ele pode cair, né? Essa movimentação toda, ele pode chegar lá embaixo. Mas se ele vier capturar essa liquidez e vir aqui nesse ponto, fiquem atentos para o quê? Uma confirmation entry para você surfar até a estrutura macro. Ele pode querer poder. Ele pode vir, tá? Aqui, faz isso, ó. A mesma configuraçãozinha lá, e aí a gente surfa até a mitigação desse ponto. Mitigação, surfar mitigação é sempre chatinho, no sentido do quê? Que você tem que esperar mais, né? Tem que esperar mais, porque de fato ela está corrigindo ali topos e fundos ascendentes, diferente de um impulso, ela vai demorar um pouco mais. Porém, em contrapartida, você tem ali topos e fundos que você pode trabalhar na condução do trade. Então, fique atento a essa expectativa, que pode sim chegar lá embaixo, capturar essa região. Pode ser aqui também, ou pode ser em alguma outra região desse ponto. Eu coloquei aqui justamente por conta dessa liquidez, tá? Então, fiquem atentos a essa manipulação que pode acontecer. Beleza? Show de bola? E será que agora é o bear market aqui, cara, do nosso mini índice? Se você gostou do ursinho, comenta aí se você acha que é um bear market. Comenta aí ou se você acha que está nítido que é um bull market. Olha só, ele pode fazer aqui aquela famosa bandeira de alta e explodir para cima. Você comenta porque é importante saber o que é que você está pensando aí também. Beleza? Então, coraçãozinho aí, ó. Deus abençoe a todos, tá? Ótimos traders e consciência. E aguarde que esse curso aí de Bitcoin vai vir, ó, pegando fogo. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Fui.